Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor teve misericórdia de nós. Quando nós não conhecíamos ao Senhor Deus nos amou primeiramente. O Senhor Jesus recebeu todo o castigo e o peso que nós merecemos receber por conta de nossos pecados. Através de seu sangue precioso, lavou nossos pecados eternamente. E sem nenhum valor a ser pago por nós, Ele salvou nosso espírito e nos considerou como seus filhos, para podermos ter esperança eterna e graciosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Esse tempo também é agora. Nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, remidos, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a graça do Senhor Deus. Estamos aprendendo a sua palavra. Estamos em comunhão, Senhor Deus, Pai. Por conta do Covid-19, nós não estamos conseguindo nos reunir livremente. E também nós não conseguimos pregar o Evangelho tão facilmente. Então, mas realmente no meio disso, nós estamos junto do Senhor. Estamos reunidos para fazer o seu trabalho. Nos agradecemos pelo seu trabalho, Senhor. Que nossos irmãos e irmãs também. Realmente que eles usem todo o coração, toda a oração, para pregar o Evangelho. E assim foi nessa semana que se passou, Senhor. Fazendo com que as pessoas novas viessem e recebessem a salvação nesse retiro de verão. Nossos irmãos e irmãs, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue. Agora que possamos viver como seus filhos o restante das nossas vidas sem nenhuma vergonha. Que nós possamos receber toda a ajuda e a sustentação através da palavra, da graça do Senhor Deus, para que possamos entrar no seu reino, sendo protegidos e cuidados, Senhor. Mesmo que se tenha aqueles que, ao ouvir a palavra do Senhor, ainda não tenham a certeza. Que no meio de todo o ouvir, que o Senhor Deus permita a graça para que todos eles possam receber a salvação. Que o Senhor Deus permita para que todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiramente também não se percam, não se extraviem da sua graça. Mas sim que todos eles possam participar desse trabalho, de conduzir os outros espíritos para ouvir a sua palavra. Que nisso possamos usar todas as nossas forças. E assim o Senhor Deus possa nos ajudar, para que nossas igrejas que estão pelo país todo, nossas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, nós estamos vendo nesse último tempo que nós possamos realmente salvar, que nós possamos ser diferenciados das pessoas deste mundo, para que nós possamos cumprir essa missão tão santa do Senhor Deus de pregar o Evangelho. Que assim a palavra, a graça, o poder do Senhor Deus possa se manifestar, Senhor. Nesse tempo também, o que o Senhor Deus deseja nos manifestar, nos ensinar, toda a sua santa vontade. Que nós todos possamos aprender cada momento mais qual é o dever que nós devemos fazer. E toda a graça que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos aprender mais uma vez qual é essa abundância da graça do Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 위하신 찬송해 주시겠습니다. 나를 지으신 이가 하나님, 나를 부르신 이가 하나님, 나를 보내신 이도 하나님, 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 나의 달려갈 길
다하도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라. 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜. 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜. 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜. 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 나를 지으시니가 하나님, 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라.
Então, antes de eu pregar a palavra, 지난 학예 수양회 então eu acredito que os irmãos estão curiosos em relação aos números da estatística do retiro de verão que se passou. Então eu irei anunciar para vocês, dentro das 216 igrejas que nós temos aqui no país, por volta de 44 igrejas ainda não conseguiram dar as estatísticas para nós, os números. Então, mas tirando as 44, o restante então, está impresso de forma bem cheia, de frente e trás. Então, se eu for resumir para vocês, 우리 형제 자매들 교회 성도들을 então, se nós olharmos os santos da nossa igreja, então, seja por forma offline e online, o número de pessoas que participaram, então no número total, são 43.018 pessoas. E as pessoas que evangelizaram para os outros, então, se eu falar o número de pessoas novas que ouviram essa palavra, por volta de 15.208 pessoas ouviram de forma online. E as pessoas que ouviram de forma offline, 16.044. E é por isso que as pessoas que ouviram o evangelho pela primeira vez dessa vez, então deu um número total de, são 16.850 pessoas. E o número de pessoas que receberam a salvação, que tem certeza, são 15.658 pessoas. Eu gostaria que esse número fosse exato. Eu agradeço bastante que as pessoas que disseram que receberam a salvação seja desse número tão grande. É por isso que o número total de pessoas que participaram são um número total de 60.665 pessoas. E é por isso, e ao comparando com o número do ano passado, que quando nós fizemos o retiro de verão lá no local do retiro, então o número de inscritos foi de 64.147 pessoas. Então quer dizer que se aproximou bastante, com o número de 60.685 pessoas. Então, mesmo no meio dessa dificuldade toda que nós temos passado, então, os irmãos conseguiram evangelizar para várias pessoas. Então, eu agradeço bastante. Então, nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, eles têm um amor, o fervor de pregar o evangelho, e isso não tem mudança. E é por isso que em toda a dificuldade que temos, nós estamos orando, estamos trabalhando juntos. Eu agradeço por isso. E a igreja de Seul Central, eu irei falar os resultados. As pessoas que ouviram de forma online, então, por volta de 2.804 pessoas. E quem ouviu de forma offline foram 1.390 pessoas. E então, nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, por volta de 1.507 pessoas que receberam a salvação. E nós continuamos pregando o evangelho, e muitas pessoas que vieram pela primeira vez para ouvir essa palavra. São 2.252 pessoas. Então são muitas pessoas que ouviram essa palavra. Então quem tem a certeza da salvação que disseram ali no meio, então um número de 238 pessoas. É por isso que somando todo este número, então as pessoas que ouviram a palavra,
São 5.830 pessoas ouviram a palavra, conforme as estatísticas. Então eu agradeço bastante, porque nossos irmãos e irmãs se esforçaram bastante. Tá? Aquele que semeia realmente no suor e no choro, realmente é aquele que pode realmente receber toda a glória, pode receber o mérito desse seu esforço. Pode ser que agora o seu esforço não mostre resultados, mas futuramente com certeza haverá bons resultados através do Senhor que irá se manifestar. E é por isso que as pessoas que foram conduzidas pela primeira vez, agora precisam continuar ajudando as pessoas que convidaram, para que eles possam viver bem a vida de fé, possam estar na verdade. Então assim todos possam orar, assim todos possam estar no meio do amor e possam ajudar um ao outro. Então isso eu peço a todos vocês. E as outras 44 igrejas, eu agradeceria bastante se todas pudessem enviar rápido as estatísticas para nós. E mais um outro pedido. Então, para ajudar as outras igrejas, então nós pedimos para que os irmãos e irmãs pudessem fazer as ofertas. Então, mas o seminário não aconteceu de forma realmente normal como antes, então não sei quanto que ficou a oferta. Então, mas o tanto que faltar, que as igrejas que estão ao redor possam todas ajudar para que possam realmente conseguirmos a quantidade necessária para que, através do número da quantidade necessária, através do cálculo do conselho, que nossos irmãos e irmãs possam separar esse dinheiro e essa oferta possa ser utilizada de forma adequada diante do Senhor Deus. Então eu peço a todos vocês. Então agora as pessoas que receberam a salvação pela primeira vez, dessa vez através dessa palavra, então eu quero dizer algumas palavras para que possa ajudar na vida de fé de vocês. Então, algumas pessoas elas ouvem o evangelho de uma única vez e já recebem a salvação. Mas também tem outras pessoas que precisam ouvir e ouvir continuamente a mesma palavra, o mesmo evangelho, para que assim ela possa ter a salvação exata. Então, mesmo que seja o mesmo remédio, dependendo da saúde da pessoa, dependendo da quantidade, dependendo da dose, de como é utilizada essa medicação, a pessoa ela pode melhorar ou pode piorar na saúde. Outras pessoas ela pode demorar mais, as pessoas podem se curar mais rápidos. Então, quando você não pensa, parece que comigo não funciona, então deixa largar, não podemos ser assim. Então não é se a pessoa não consegue receber a salvação, você desiste da pessoa. Seja 100, seja 1000, você precisa continuamente ajudar. Porque se não receber a salvação, vai acontecer um grande problema, porque é questão de céu e inferno. Então realmente a salvação não é algo que nós podemos deixar de lado, é algo que nós podemos falar que podemos deixar para a próxima oportunidade. Então, nós precisamos pensar que a questão da salvação é algo tão precioso, algo tão importante. Então, é por isso que é necessário tanto o esforço de todos. Para que os irmãos todos possam ouvir essa palavra continuamente. E agora quem tem a certeza da salvação, desde o momento que ouvem esta palavra, agora estão vivendo com o Filho de Cristo, estão vivendo a vida de fé, está se iniciando agora a sua vida de fé. Então, falando como pequenas crianças, quer dizer que ele acabou de nascer. Então, se você acabou de nascer, quer dizer que você precisa receber o amor dos pais. Você precisa receber todo o cuidado. Você precisa crescer de forma bem saudável. Então, seja como a carne, seja como personalidade, em todos os aspectos. Para que ele possa tornar uma pessoa realmente respeitada, uma pessoa com uma personalidade boa. Então isso é tão importante para o cristão. Então, tem muitas palavras agora de em diante que nós precisamos compreender, que precisamos aprender. Então, mas isso só funciona para aquele cristão que recebeu a salvação verdadeiramente.
Porque assim ele pode realmente corrigir, ele pode ver diante do Senhor Deus. Porque antes de recebermos a salvação, nós não compreendíamos isso perfeitamente. Então, antes de receber a salvação, eu vivia minha vida religiosa como um cristão de forma muito esforçada. Pensava que eu era uma das melhores pessoas para fazer o trabalho diante do Senhor Deus, porque eu acordava pela madrugada para fazer a oração. Eu pensava que eu tinha dado toda a minha vida pelo Senhor para pregar o Evangelho. Quando eu estava na escola de teologia também, eu já havia lido mais de 50 vezes o Novo Testamento e 30 vezes o Antigo Testamento. Então, mas mesmo fazendo isso tudo, no dia 31 de outubro de 1962, às 8 horas da noite, eu pela primeira vez consegui compreender o Evangelho do Senhor Deus. Recebi a salvação e abriu-se as portas. Então, a Bíblia que eu lia antes, realmente agora, após a salvação, começou a parecer diferente. Consegui compreender a palavra do Senhor Deus. Não é que eu compreendi tudo, mas eu pude compreender pouco a pouco. Então, quer dizer, um a um. Quer dizer que o Senhor Deus, quanto mais nós íamos obedecendo, mais nós íamos transformando diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele nos considera como preciosos. Então, até hoje eu também tenho muitas coisas que ainda não conheço na Bíblia. Até o dia de nós podermos entrar no reino do Senhor Deus. Do tanto que nós desejamos, nós esperamos no Senhor, nós obedecemos, e quanto mais nós obedecemos e vivemos diante do Senhor Deus, Ele nos faz compreender o que é necessário. É por isso que a graça dentre graça. Então, realmente, toda essa graça que nós temos recebido, ela é para a abundância. Então, todo o conhecimento que nós temos diante do Senhor Deus, cada dia mais ele se renova. Então, caso aconteça dessa maneira, quer dizer que o formato de Cristo, ela pode estar cheia dentro de nós. Então, agora nós não somente recebemos a salvação, mas agora nós podemos viver como filhos diante do Senhor Deus de forma digna. Então, na Bíblia, o Senhor ele disse para nós fazermos assim e assim. Então, o Senhor ele não disse para nós fazermos algo impossível. Ele está dizendo para nós fazermos algo porque é possível nós fazermos. Então, antes, quando a nossa vida de fé é pequena, nós não conseguimos fazer, mas quando a nossa vida de fé cresce, nós podemos realizar esses trabalhos. Quer dizer que o Senhor Deus ele nos permite o poder, Ele nos permite toda a força, a coragem de podermos fazer o seu trabalho. É por isso que se nós pensássemos nos dias normais, nós poderíamos pensar que nós éramos pecadores que iríamos para o inferno. Mas nós cada momento mais vamos nos aperfeiçoando como Cristo, até podermos estar diante do Senhor Deus. Até o dia de nós estarmos diante do Senhor Deus, nós vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando como pessoas dignas, para que nós possamos estar sem vergonha diante do Senhor. Então nós podemos nos tornar dessa maneira. Então agora nós precisamos depender diante do Senhor Deus, precisamos desejar a sua palavra a cada momento mais. Então quer dizer que assim nós precisamos aprender a Bíblia de forma mais esforçada. Então realmente sozinhos não tem como compreender a palavra sozinho. Então, mas dentro da igreja, então, a parte da igreja, realmente quando nós olhamos no andarim, ele fala que é a escola onde todos se reúnem e todos aprendem a mesma coisa. Então quer dizer que nós estamos reunidos aqui na igreja para podermos receber o ensinamento diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele nos ensina o seu ensinamento. E através do seu ensinamento nós podemos nos preencher através da sua palavra, da sua graça. E assim nós podemos preencher diante do Senhor. Então nós precisamos aprender a Bíblia de forma bem esforçada. Então nós lemos a palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então dentro dessa palavra que nós lemos. Então no tema eu realmente decidi como realmente as pessoas que amam ao Senhor. Nós olhamos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Então nós somos irmãos e irmãs que temos recebido amor diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós somos irmãos e irmãs que recebemos o amor do Senhor. Então eu não sei como isso é realmente uma grande emoção diante do Senhor Deus. Porque nós agora somos irmãos e irmãs dentro de Cristo. Então agora os irmãos que aparecem aqui são os cristãos que nasceram de novo. Então quer dizer que Cristo ele está nos chamando como irmãos e ele não se envergonha disso. Então quer dizer que o Senhor que está numa grande graça diante do Senhor Deus, ele está numa mesma posição que o Senhor Deus. Ele realmente tem morrido e ter ressuscitado por nós. Ele ter subido aos céus. E agora ele está ao lado do Senhor Deus. Daí esse Senhor,
É o Senhor que agora está nos chamando como filhos diante do Senhor Deus. Ele está falando que é o meu Pai, o vosso Pai. Então nós todos somos aqueles que agora recebemos a salvação diante do Senhor Deus. Então nós somos irmãos e irmãs. Não existe nenhum nome mais bonito do que este. Então na igreja, quando alguém fala irmão e irmã, quer dizer que nós estamos chamando do mesmo nome. Então, mas se olharmos para todas as pessoas aqui, são os irmãos, que são aqueles que receberam amor diante do Senhor Deus. Então, por que o Senhor não disse às irmãs que receberam o amor do Senhor Deus e disse irmãos? Então, quer dizer que Neopular está dizendo para todos os homens no masculino. Então, isso ele não fala de forma realmente somente figurativa, dizer, somente irmãos. Mas é uma palavra que tem um significado bem profundo. Então, agora, diante do Senhor Deus, nossos irmãos e irmãs que temos recebido o amor do Senhor Deus. Então, nós temos recebido o amor do Senhor Deus, quer dizer que nós compreendemos o amor do Senhor Deus, quer dizer que nós recebemos o amor dele. Então, agora a vivência do cristão é a vivência daqueles que receberam o amor do Senhor Deus, eles possam viver sendo levados pelo amor do Senhor. Então, quer dizer que o amor do Senhor Deus, ele não somente nos salva, mas ele pode mudar a nossa vida, o nosso coração tem este poder. Então quer dizer que todo o ouro, minério, ele sendo colocado nessa lava, ele derrete tudo. Então quer dizer que nós todos somos criados conforme o desejo daquele artesão, né? Ele derreter o ferro e ele desejar o que ele quiser fazer. Tem pessoas que utilizam ferro para fazer carros, motores. Tem pessoas que usam pratos. São muitos trabalhos, são muitos objetos, muitas coisas que nós podemos utilizar. Então quer dizer que o Senhor nos salvou a nós que éramos como lixos. E Ele realmente nos faz entrar no meio da sua glória e sair. Quer dizer que assim nós nos tornamos uma nova criatura. E é por isso que o Senhor, Ele disse que nós somos irmãos amados dEle. Então isso é uma palavra realmente muito surpreendente. Nós olhamos em Hebreus, capítulo 3, versículo 11. Realmente nós todos, irmãos santos, que recebemos o chamado dos céus. Quer dizer que juntos, nós somos aqueles que compreendemos o amor do Senhor Deus. Nós recebemos o chamado de Deus. Quer dizer que nós somos irmãos santos. Nós somos irmãos santos. Então, algumas pessoas, após receber a salvação, eles irem para a igreja. Para eles é esquisita essa palavra ainda de chamar irmãos e irmãs. É algo muito novo. Então, claro que realmente é estranho uma criança falar para um idoso, né? Irmão, irmão, né? É algo estranho. E claro que espiritualmente está certo, mas para as outras pessoas ouvirem é estranho. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos chamar pessoas mais velhas de senhor. Você não pode chegar chamando irmão, irmão para uma pessoa que é idosa. Então nós precisamos utilizar palavras de podemos elevar a vida dos outros, respeitar mais. Então realmente, mas espiritualmente, claro que nós somos todos irmãos e irmãs. Quer dizer que tem irmãos que são pais, tem irmãos que são idosos, tem irmãos, realmente que na verdade irmãos espiritualmente não importa a idade diante do Senhor Deus. Então nós temos recebido o amor de Deus. Então, como em João capítulo 3, quer dizer que o Senhor ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, ele ter amado este mundo, quer dizer que ele enviou o Senhor Jesus para carregar todo o pecado deste mundo. Quer dizer que todas as pessoas deste mundo, realmente eu também estou incluso ali. Então, quanto que o Senhor ele me amou? Quer dizer que ele foi para a morte de cruz, ele se entregou na cruz para a morte por causa de nós. É por isso que em Romanos, capítulo 8, versículo 3, ele não poupou seu filho, mas ele entregou para nós todos. Quer dizer que ele entregou seu filho para até a morte. Então é isso ele fez para com que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então as pessoas que compreendem isso, realmente são pessoas que não têm nenhuma relação com a perdição. Eles não
eles quer dizer que agora receberam a vida eterna diante do Senhor Deus. Quer dizer que eles se tornaram filhos do Senhor Deus. Agora eles são um povo de poder entrar no reino do Senhor Deus. Então são pessoas que agora ao receberem a salvação poderem entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que isso não acontece através da nossa força, da nossa habilidade. Quer dizer que isso é somente através do poder e amor manso diante do Senhor Deus. E é por isso que em 1 Pedro nós podemos ver que o Senhor ele nos amou através do seu grande amor e ele nos vivificou junto com Cristo. Então quer dizer que o Senhor, que ele é cheio da misericórdia, ele salvou a nós todos os que éramos inimigos do Senhor Deus, que estávamos longe do Senhor. Quer dizer que ele nos resgatou do meio do domínio do diabo quando nós vivíamos como escravos. Quer dizer que ele teve misericórdia de nós. Então você ter misericórdia de alguém não tem condição. Então quer dizer que o Senhor Deus, que é cheio da misericórdia, ele nos amou com aquele seu grande amor. Então o seu grande amor agora está dentro do meu coração. Então quando ele realmente se iluminar, então quer dizer que como uma luz que realmente está brilhando no meio da escuridão. Então nós todos, quando antes estávamos no meio do pecado, então era como se fosse a luz das trevas dentro de mim. Quer dizer que em Isaías capítulo 2, nós podemos ver que o Senhor, ele é aquele que recebeu todo o exemplo e é ungido dentro de nós. Quer dizer que nós todos estamos olhando para o Senhor Jesus, que veio a este mundo, morreu para manifestar o seu amor para todas as pessoas deste mundo. Ele completou por completo a salvação do Senhor. E após a partir do Senhor Jesus veio o Espírito Santo. Quer dizer que esse Espírito Santo, ele veio a este mundo para que as pessoas pudessem compreender essa palavra do Senhor. Então quer dizer que agora nós todos, pelo amor do Senhor Deus, somos pessoas que recebemos toda a ajuda, todo o esforço diante do Senhor Deus, porque nós estamos dedicando a nossa vida diante do Senhor. Então quer dizer que agora nós podemos olhar realmente como se fosse num prato vazio, ele está preenchendo de água. Quer dizer que o Senhor ele está preenchendo a sua palavra para dentro de nós que era vazio. Como em Romanos capítulo 5, realmente nós podemos ver quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, quando nós ainda estamos longe do Senhor Deus, o Senhor Deus ele manifestou o seu amor com exatidão para nós. Quando nós éramos inimigos, do Senhor Deus, quando nós estávamos no destino de ir para o inferno. Então quer dizer que o Senhor, ele realmente é aquele que veio e se entregou por nós. Por quê? Porque ele nos ama. Quer dizer que ele manifestou o seu amor nesse trabalho. Quer dizer que o Senhor, ele é a manifestação do amor para si mesmo. Quer dizer que como na palavra que nós já lemos, o Senhor, ele, através do seu sangue, ele nos libertou. Quer dizer que através deste sangue do Senhor. Então todo o julgamento, toda a maldição, toda a dor que nós merecemos receber, o Senhor Jesus recebeu. Quer dizer que toda a dor que ele recebeu. Então, quer dizer que este pecado, ele realmente nos liberta, não é mesmo? E nós achamos que está limpo. Por quê? Então, mas realmente, por que nós recebemos esse amor do Senhor Deus? Porque ele simplesmente nos ama, não existe outra condição. Se nós olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Para salvar um espírito morto, para salvar um espírito que é o inferno, resgatar para ir ao céu. Ele deu seu Filho unigênito para nós. Então, este é o amor do Senhor Deus, que se manifestou desta maneira. Então, muitas pessoas dizem, eu acredito, mas por que não tem felicidade? Por que não tem certeza da salvação? Não tem a paz? Porque não conseguiu compreender este amor. Nós somos pessoas que compreendemos este amor do Senhor Deus. E é por isso, essa palavra de 1 João capítulo 4, versículo 10 também, nós podemos ver. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós, por conta de pecados,
nos tornamos inimigos do Senhor Deus. 예수님이 십자가에 죽어서 Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu na cruz e ele nos trouxe o quê? A propiciação, ele nos trouxe a paz com seu Filho. 이런 Então, 말씀이 como tem tantas palavras assim na Bíblia? 요한일서 Se olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 11 também, fala: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 그 하나님의 Quer dizer que nós compreendemos o amor do Senhor Deus e acreditamos. Quer dizer que o Senhor Deus é amor. 이 하나님의 사랑은 Quer dizer que esse amor do Senhor Deus 사람이 생각할 수 있는 그 인간의 사랑과는 é um amor por completo de origem 그래서 em relação ao amor dos homens. É por isso que o amor do Senhor Deus em grego é 사람이 말하는 agape. 사랑과 천년 다른 Quer dizer que existe uma palavra própria para tentar representar o amor do Senhor Deus, um amor completo, um amor santo. 거룩한 사랑, Quer dizer que um amor 조건적인 사랑, único, um amor perfeito, um amor eterno, um amor sem diferença, um amor 변치 않는 사랑. imutável. Então não tem como explicar tudo isso. Nós olhamos no cântico de algumas pessoas, eles dizem, mesmo que considere o céu como um papel e a água do mar como tinta, não tem como escrever todo o amor do Senhor Deus. As pessoas acham que isso foi algo muito forçado, mas não. É verdade, não tem como representar todo o amor do Senhor Deus. Como é que faremos isso? 그 놀라운 Deste amor tão surpreendente. 이사야 38장 17절에는 나의 영혼을 Então, se olharmos em Isaías capítulo 38, o Senhor, ele me resgatou de todo do abismo. Quer dizer que ele pegou todos os seus pecados e jogou sobre as suas costas. Quer dizer que ele amou o meu espírito. Ele me tirou do abismo da perdição. 멸망의 구덩이에서 Então, quer dizer que eu fui resgatado desse abismo. O Senhor, ele morreu por mim. Ele derramou o seu sangue para me salvar. 우리 죄를 하나님 Quer dizer que agora os nossos pecados foram jogados para trás das costas do Senhor, onde o Senhor não pode mais vir. 하나님의 사랑을 Então foi representado tão bem o amor do Senhor Deus. Então, através dessa representação do amor do Senhor Deus realmente não é completa, ainda falta. 그리고 E também, 하나님의 então irmãos, vós que tens recebido o amor do Senhor Deus. Se lembra de 1 Tessalonicenses, nós podemos ver que o Senhor disse para nós, sabemos que fomos escolhidos. Então, porque nosso evangelho não é só por palavra, mas sim é pelo poder, pelo Espírito Santo e grande certeza. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para os irmãos da igreja de Tessalonicenses, igreja de Tessalônica, para os irmãos de Tessalonicenses. Então, ele está dizendo para eles saberem que eles foram escolhidos. Então, irmãos, sabeis que vós fostes escolhidos. Então, como é que o apóstolo Paulo, ele pode dizer para os irmãos de Tessalonicenses, Tessalônica, dizendo que eles foram escolhidos de forma tão confiante, de tanta certeza assim? Como? Então, nós falamos com certeza sobre a salvação do próximo, é algo que nós precisamos tomar cuidado. Tem algumas pessoas que ouvem a palavra por um curto período de tempo e depois eles dizem na frente de todas as pessoas dizendo: nossa, essa pessoa se tornou nosso irmão agora. Então, e ele diz que recebeu a salvação e depois do próximo dia ele testemunha isso para os irmãos todos, depois ele vai embora. Então não pode dizer assim tão facilmente. Então nós também precisamos falar, precisamos aguardar para ver se recebeu a salvação ou não. Mas realmente nós não podemos sair falando assim. Nós precisamos falar, nossa, que agradecimento, que bom que ele recebeu. Então, mas nós sempre precisamos olhar para a vida dessas pessoas. Então uma boa árvore dá bons frutos. Então, através do fruto nós conhecemos a árvore. Não adianta ouvir somente o testemunho. O testemunho até o diabo faz. Até o estelionatário faz o testemunho próprio dele. E é por isso, se olharmos em Filipenses, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo foi chamando o nome de cada irmão por irmão,
nome por nome, 이름들이 dizendo que o nome deles está escrito no livro da vida. 또요. Então ele falou o nome de cada pessoa por pessoa. E ele disse, esse nome está escrito no livro da vida. 어떻게 그렇게 Então como que ele pode dizer com tanta certeza 확실히 말할 수 que estão no livro da vida? Então ele não está dizendo para agora, 그 사람들이 mas ele está dizendo que Cristo sabe que tipo de pessoas elas são 그분이 diante do 얼마나 Senhor. 그분들이 Então quer dizer que 확실한 como eles têm uma 믿음을 tanta fé exata, por isso que se manifesta na vida deles, é por isso que pode se perceber. 바울 사도가 이 데살로니가 성도들에게 Então, é por isso que na igreja de Tessalonicenses ele disse o quê? Realmente vós recebestes o amor do Senhor Deus, fostes escolhidos por Deus. Quer dizer que Deus os escolheu. 그걸 자신 있게 Então ele conseguiu dizer isso com toda certeza. É porque o apóstolo Paulo ele conhecia os irmãos da igreja de Tessalonicenses. Então quer dizer que o apóstolo Paulo foi até a Tessalônica para pregar o evangelho. Ele quase morreu pregando o evangelho por lá. Os irmãos que receberam a salvação ali, eles receberam tanta perseguição após a sua salvação. Então agora eles terem sido escolhidos. Se olharmos no Antigo Testamento, então quer dizer que após o dilúvio, nenhum homem realmente buscou ao Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus escolheu a Abraão. Quer dizer que é o povo escolhido pelo Senhor Deus. Quer dizer que é o povo escolhido por Deus. É por isso que em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor ele disse que realmente vós fostes escolhidos entre muitos povos. Então, dentre muitos povos, o Senhor escolheu de forma especial ao povo de Israel. Esse povo de Israel, ele é um povo escolhido pelo Senhor Deus para ser diferenciado até os confins da terra. Então, ele ter sido escolhido ali ou ter escolhido por Jesus Cristo é diferente o significado. Então, você ser a descendência de Abraão, mesmo que se você não receber a salvação, mesmo sendo o povo de Abraão, o filho de Abraão, você não tem como ir para o céu. Você vai para o inferno. Então, da mesma maneira, realmente nós podemos ver que realmente os judeus eles tentaram matar o apóstolo Paulo por eles pregarem o evangelho, mas o que o apóstolo Paulo disse? Eu até o fim estou aqui para os escolhidos de Deus. Então ele está falando sobre que o povo de Israel, quer dizer que mesmo que eles perseguissem o evangelho, eles perseguissem os apóstolos, o Filho do Senhor Deus, eles continuavam pregando o evangelho para eles. E eles sempre esperavam. Por quê? Porque aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Deus, o povo escolhido por Deus, também eles precisavam receber a salvação de Cristo Jesus, para que eles pudessem realmente receber em glória diante do Senhor Deus. Então eles precisam também receber a salvação. É necessário receber a salvação para que tenha a vida eterna, a paz eterna. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, ele ter sido escolhido, então nós podemos ver que essa pessoa ele ter sido escolhido diante do Senhor Deus. Então esse tema é diferente de ter sido escolhido por Deus e ter escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que o Senhor ele já nos prometeu para nós a vida eterna, não é? Mas para o povo de Israel, o Senhor ele prometeu que realmente a terra de Canaã, mas nós temos o que? O céu é eterno. Então o Senhor Deus ele nos salvou primeiramente desde a criação, quer dizer que ele já nos escolheu. Então, o Senhor ele não está dizendo que ele nos criou desde a criação para que fizéssemos isso, mas quer dizer que ele já planejou, já deixou realmente feito, já está aguardando a nossa salvação. É isso que o Senhor escolheu, dizer que nos escolheu desde a criação. Ou se nós olharmos na igreja de Tessalônica, são aqueles que receberam o amor do Senhor Deus. Eles receberam a escolha do Senhor Deus. E como evidência disso, se olharmos no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, então nós, pelo Senhor, nós sempre precisamos agradecer ao Senhor Deus. Então ele falar nós aqui, como no versículo 1, ele estava realmente com Silas, Paulo e Silas para pregar o evangelho.
Então, Silas é um nome romano. Nós olhamos no Timóteo também, que estava junto com ele. Todos eles foram juntos para pregar o Evangelho. Ele disse que eu sempre agradeço quando eu penso em vocês. Sempre que eu oro, eu somente consigo dizer sobre vocês. Então, porque é um grande agradecimento, é uma grande felicidade. Então, se olharmos o versículo 3, então, esse esforço do Senhor Deus, esse amor de Deus, essa esperança diante do Senhor Deus. Então, diante do Senhor Deus, Pai, nós precisamos lembrar, sem descanso diante do Senhor Deus. Então, sem descanso, precisamos lembrar o quê? Dentro da paz, da graça. Então, isso tudo é diante do Senhor Deus. Então, a fé que eu tenho diante do Senhor Deus, essa fé de trabalhar diante do Senhor Deus. Então, na Bíblia aparece sobre a fé morta, a fé errada. Existem diversas fés. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele disse que realmente nós precisamos estar nos provando se a nossa fé é verdadeira, se a nossa fé está viva, se a nossa fé está morta, se essa fé é reconhecida pelo Senhor Deus ou não. Então nós precisamos ter certeza. Então nós não sabemos a nós mesmos que Cristo, Jesus, está dentro de nós. Se nós não soubermos, então nós temos uma fé morta. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem o Espírito Santo dentro de si, então ele pode saber sobre isso após a salvação. Então, mas a igreja de Tessalônica, essa fé que eles possuem, então essa fé viva, essa fé que age, essa fé que trabalha, quer dizer que existe esse trabalho do Espírito Santo. Então, se nós sabemos sobre esta fé, nós podemos ver, por exemplo, uma máquina numa fábrica que ela trabalha com toda a força, todo a vapor. Então nós podemos ver que, da mesma maneira, quando nós somos um motor e nós estamos trabalhando, o Espírito Santo quer trabalhar conosco, nós não podemos ficar parados. Nós precisamos trabalhar, precisamos colocar a força. Então, esta fé que tem força, esta fé que tem o esforço do amor. Então, quer dizer que esse esforço do Senhor Deus somente fica, o amor do Senhor Deus fica no meu coração e fica parado? Não. Ele está ali trabalhando, fervoroso, querendo amar o irmão, querendo fazer o trabalho voluntário, querendo se sacrificar. Quer dizer que existe esse esforço. Esse esforço é diante do Senhor Deus. Então, esse amor que nós precisamos servir o irmão e a irmã. Então, nós precisamos ter pena para os irmãos e irmãs, de amar uns aos outros. Nós precisamos ter realmente o coração de querer dar a misericórdia para aqueles que não receberam a salvação. Então, quer dizer que realmente no amor percorre juntamente o esforço, o sacrifício. Então, se nós olharmos os animais que eles têm os seus filhotes, realmente como que eles dão a sua vida? Eles morrem por conta dos seus filhotes. Esse é o amor que o Senhor Deus permitiu aos animais. Então, como que a mãe, ela ama tanto ao seu filho que ela teve. Então, o filho não consegue saber por completo o amor da mãe. Então, o filho, quando ele está doente, o pai fala, eu queria poder morrer pelo meu filho. Então, o Senhor, ele morreu por nós. Então, este amor também está dentro de nós. E é por isso, em 1 João, capítulo 3, nós podemos dizer que assim conhecemos o amor em Deus. E assim, realmente é correto que nós recebamos a dor e o sofrimento junto dos irmãos. Então, eu preciso entregar a minha vida pelo irmão como Jesus entregou. Isso não é algo especial, isso é algo natural que deve ser feito. Então, eu morrer pelo irmão, eu me sacrificar pelo irmão, é algo normal. Não existe algo especial. Então, se um cachorro começa a latir, nós falamos que o cachorro está endemoniado, que o cachorro está com problemas? Não. O galo está cantando porque esse é a voz dele. Ele canta pela manhã. Quer dizer que isso é algo natural. Então, quer dizer que isso é algo muito lógico de se acontecer. Então, porque se não fosse, não seria lógico. Mas o Senhor está dizendo que é. É por isso que nós temos essa fé de querer se esforçar. Então, como os pais, eles se sacrificam tanto pelos seus filhos.
Então, mesmo que o filho faça bem, mesmo que faça mal, os pais sempre estão ali ao lado, não abandonam os seus filhos. E também ele diz para nós termos a esperança, nós temos a paciência na esperança. Então, o Senhor, Ele tem nos salvo. É para que nós possamos receber realmente o quê? Recebamos a herança no reino do Senhor Deus, incorruptível, incontaminado. Porque neste mundo não existe esperança. Então, quando o Senhor Ele retornar, nosso corpo vai ser mudado como o do Senhor. Mas nós também iremos entrar no meio da glória junto do Senhor. E nós precisamos esperar por esse dia. Então, isso é a esperança que Deus tem nos permitido. Então, já que nós temos a esperança neste amor do Senhor Deus, nós podemos aguentar qualquer tipo de dor, podemos estar segurando. Podemos ver na igreja de Tessalônica, eles possuíam tantas perseguições, mas eles estavam o quê? Sempre aguentando. Por que eles aguentavam? Porque eles tinham esperança. Eles esperavam na esperança. Então, se nós olharmos isso, as pessoas do mundo, eles buscam as coisas que são visíveis aos olhos deles, as coisas que eles podem tocar. Mas nós somos diferentes, nós não vivemos em prol disso. Nossa esperança está onde? Está nos céus. A nossa esperança não é essa esperança mundana. Então, nós somos aqueles que esperamos verdadeiramente a herança dos céus. A igreja de Tessalônica, realmente eles, meio de tanta perseguição, tanta dor, eles aguentavam. Eles tinham essa paz de esperar. Então, essas três coisas era completa na vida deles. É por isso que eles são aqueles que receberam o amor do Senhor Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram escolhidos por Deus. É por isso que não tem como você desconfiar nem um pouco de que eles foram escolhidos por Deus. Então nós também precisamos ter essa mesma fé. Então quando eu recebo essa salvação, eu tenho esse Espírito Santo dentro de mim também. Então como realmente o Espírito Santo está ali, ele vai tentar se manifestar diante de mim, dentro do meu coração. Então é por isso que realmente é algo que somente eu e Deus sabemos, não é? Mas eu também preciso manifestar isso para os irmãos e irmãs, para manifestar esse testemunho, para que os irmãos possam conhecer também que eu sou uma pessoa que tem o verdadeiro Espírito Santo trabalhando em mim. Então realmente isso é com o passar do tempo que com a vivência da pessoa nós podemos saber como ele faz a vivência dele. Realmente nós podemos ver irmãos que receberam a salvação, que ainda eles são pequenos, crianças. Então se nós olharmos na igreja de Corinto também, os irmãos que eles receberam a salvação depois de passarem 1 ano e alguns meses, eles ainda eram como crianças dentro da igreja. Eles tinham que contendas, brigas, eles tinham muitos pecados ainda dentro de si. Então não podemos dizer que não é salvação, mas nós também precisamos esperar para ver. Então, porque se ele tem a vida, ele vai crescer, ele vai dar frutos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que com toda certeza, para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, dizendo que eles são escolhidos por o Senhor Deus. É por isso que a igreja de Tessalônica também é uma igreja que se torna um exemplo dentre muitas igrejas também. Então realmente o apóstolo Paulo disse, realmente vós precisais parecer comigo como eu tenho parecido com Cristo. Então, da mesma maneira, a igreja de Tessalônica, eles se tornaram aqueles que se pareciam com os apóstolos, se pareciam com Jesus Cristo. É por isso que eles pregaram por toda a igreja da Macedônia, eles se tornaram o exemplo naquela região. Então, se nós olharmos a fé que os irmãos da igreja de Tessalônica tinham, é uma fé realmente extraordinária. Nós também precisamos ter essa mesma fé. Nós podemos ter. E assim, já que nós recebemos o amor do Senhor Deus, nós amamos a Deus. Então Jesus, ele me amou, e é por isso que eu amo a Jesus. Senhor Jesus, ele veio para me salvar, e ele morreu na sua cruz. O Senhor Jesus, ele me amou. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz por mim. O Senhor Jesus, ele usou a coroa de espinho por mim. O Senhor Jesus, ele recebeu toda a dor e sofrimento por mim. Quer dizer que toda essa dor, essa morte que eu precisava receber, o Senhor Jesus recebeu por mim. Então agora eu somente posso amar ao Senhor. Se olharmos em 1 João, capítulo 4, versículo 19, realmente não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Deus nos amou a primeiro.
그 사랑을 Quer dizer que este é o amor, realmente a manifestação do amor do Senhor Deus, no versículo 10. 근데 요한복음 5장 42절에 유대인들이 Então, como em João capítulo 4, o Senhor Jesus disse para os judeus, 하나님을 사랑하는 realmente ele soube que não tem o Senhor Deus dentro de vós. Então, eles diziam que eram o povo do Senhor Deus, que eram a descendência de Abraão, que eles tinham essa fé dizendo que eles eram realmente esse coração, esse orgulho, mas não é verdadeiro. O Senhor Jesus disse o que? Não é. 너희 속에 Vocês não possuem o coração de Deus dentro de vós. O Senhor Jesus sabe disso. 고린도전서 8장 3절에 보면은 Em 하나님은 1 João, 자기를 사랑하는 자들을 capítulo 8, 아시느니라. o Senhor ele disse que ele sabe que o dentro do coração destes homens. E quando nós amamos ao Senhor, o Senhor ele o sabe, o Senhor Deus o sabe. Então, a salvação é nós compreendemos essa salvação, esse amor do Senhor Deus e crermos nisso. Então, e a minha vida de fé é a vivência onde dentro do amor do Senhor Deus eu vou vivendo, onde eu sigo este amor do Senhor Deus. Então, o amor de Cristo, ele faz com que nós possamos nos tornar servos, escravos deste amor. Nós vivemos somente em pró deste amor. Este amor de Cristo me faz com que eu, dentro de Cristo, realmente eu possa seguir essa vontade do Senhor. Então, como é que uma pessoa que recebeu este amor do Senhor Deus pode viver como se nada tivesse acontecido? Não tem como. Então, antigamente eu estava pregando uma vez. Então uma pessoa disse, eu vivi a minha vida de fé na igreja há muito tempo, eu recebi uma grande fé do Espírito Santo, e não sei o que. E eu perguntei para ele, você conhece o Senhor? Ele disse, eu conheço. Então, mas na Bíblia diz, realmente você conhecer o Senhor desta maneira, e você conhecer pelo Espírito Santo, é diferente. Olhamos em João capítulo 17. Então nós precisamos conhecer realmente Jesus e aquele é quem o enviaste, que é o Senhor Deus. Então nós temos certeza, conhecemos dessa maneira, é diferente. Então Mateus capítulo 16. Os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus perguntou aos apóstolos dizendo, como é que as pessoas me chamam? Tá, alguns chamam o Senhor Jesus de quê? Do João que morreu e agora ressuscitou. Ou se não é o Elias. Ou se não é um dos profetas. Então isso eles falando bem. Se eles falassem mal, eles iam dizer que o Senhor Jesus era endemoniado, um falso profeta. Claro que os discípulos não iam falar coisas ruins. Eles iam falar coisas boas, dizendo. Então, mas o que o Senhor Jesus perguntou a eles? Mas e vocês? Como é que vocês pensam? Quem sou eu? Então, o Senhor é o Cristo. Então, tu és Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que está reconhecendo como Messias. Quer dizer que aquele Cristo que o Senhor, Deus, já disse no Antigo Testamento. Que é o Filho do Deus vivo. Então, ele acertou em cheio. Então o Senhor disse o que? Simão, realmente tu és bem-aventurado. Então isso não foi pelo conhecimento dos homens, mas pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo fez saber. Então é por isso que vocês conhecem ao Senhor? Então vocês dizem, eu conheço. É necessário então uma segunda pergunta, não é? Então você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus. Eu acredito com todo o meu esforço. Mas então o apóstolo Paulo está dizendo, então vocês têm essa fé? Vocês precisam testar, precisam provar se essa fé de vós é verdadeira. Precisa saber se essa fé é considerada pelo Senhor Deus, é uma fé em vão, ou uma fé largada, uma fé abandonada, uma fé verdadeira. Em João capítulo 2, versículo 23, 24, quando o Senhor ele efetuou muitos dos seus trabalhos, realmente o Senhor Jesus ele efetuou muitos milagres.
Mas isso não foi para a glória de si mesmo. Então o Senhor ele não precisou receber a evidência de nenhum homem. Então todos os homens eles acreditavam no Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não acreditava na fé deles. O Senhor Jesus não considerava a fé deles. Muitas pessoas agora dizem, acredito em Jesus, mas o Senhor Jesus ele não considera esta fé deles. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, para Timóteo dizendo, realmente eu sei que a fé que tem dentro de você é uma fé verdadeira, sem mentira. Então esta fé que está desde sua mãe, realmente dentro de você, eu acredito que é uma fé é sem mentira, uma fé sem falsidade. Então 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então realmente esta fé é sem falsidade, é o verdadeiro amor que aparece. Então é uma fé sem mentira. É dali que sai o amor. Dentro da fé que não tem mentira. Então, este amor. E é por isso que eu perguntei a terceira vez para aquela pessoa. Então, você ama o Senhor Deus? Ele disse, eu amo, claro que eu amo. Eu perguntei, quanto que você ama? Então, quem é que realmente não consegue dizer pela boca, dizendo eu amo ao Senhor Deus? Então, todo mundo pode dizer até pela boca, dizendo que ama o cachorro da sua casa. Todo mundo ama as outras coisas, os prazeres deles realmente mais do que o Senhor Deus. Pode dizer. Então, quanto que ele ama? Como é que ele pode provar que ama ao Senhor Deus? Então, dentro da palavra do Senhor Jesus disse o quê? Que realmente você não pode amar mais ao seu pai, à sua mãe, seus filhos, suas filhas, mais do que ao Senhor. Então precisa negar a si mesmo, precisa levar a sua cruz diante do Senhor, porque senão não é adequado. Então quanto que você ama o Senhor Deus? Então mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que os filhos, mais do que a sua própria vida. Se ele não amar assim ao Senhor Deus, ele não é digno diante do Senhor. E então eu disse, você tem filhos? Ele falou, eu tenho 3 filhos. E ele começou a falar bem dos filhos dele. Falar, um é doutor numa faculdade, outro é médico, outro é soldado. Ele disse, é? Você ama mais ao Senhor Deus do que seus próprios filhos? Então não consegui responder. E depois ele disse. Ele disse, na verdade eu não consigo compreender o amor do Senhor Deus sinceramente. Porque Deus só pede para amar a si mesmo. Eu não consigo amar a Deus mais do que os meus filhos. Então ele disse realmente, ele confessou verdadeiramente. Então eu falei, é verdade, você deve ser assim mesmo. Por quê? Porque não conseguiu compreender o verdadeiro amor do Senhor Deus. Se você compreende o amor do Senhor, você não consegue dizer isso. Então você tem que compreender verdadeiramente o amor do Senhor. Então depois que ele ouviu isso, o rosto dele, o semblante dele se escureceu. Eu não conseguia mais falar. Amar um pouco a Deus, ao Senhor, qualquer um pode amar. O problema é, quanto que você ama? Como que você compreende esse amor do Senhor Deus? Quer dizer que o resultado desse amor também, ele muda. Ele vai mostrar o resultado diferenciado. E é por isso que aquela pessoa... Então realmente precisa ver ao contrário o amor dele. Ele precisa ver se ele ama o Senhor Deus. Então quer dizer que tudo isso é o que? É algo muito somente expositivo dizer que ama o Senhor Deus, que segue o Senhor Deus. E assim ele participou até o final da conferência para ouvir o Evangelho. Depois ele ouviu o Evangelho no final e ele disse, pastor, agora eu entendi. Agora verdadeiramente, mais do que qualquer coisa, mais do que a mim mesmo, mais do que meus filhos, eu posso amar a Deus. Então se ele compreendeu, isso é algo normal. É mais do que o normal. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8.
Então nós não temos visto ao Senhor Jesus, mas nós o amamos. Então realmente nós não temos visto ao Senhor Jesus, mas nós temos a verdadeira fé. Quer dizer que nós recebemos salvação em espírito, é por isso que nós podemos nos alegrarmos. Nós não temos visto ao Senhor Jesus, mas nós cremos nele. Através da palavra, através do amor nós compreendemos. E assim nós amamos ao Senhor Deus. Então o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, se olharmos em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor Jesus disse para Pedro, dizendo: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Todos os discípulos estavam ali sentados, olhando. Então ele disse que amava o Senhor Jesus, ele gritou, mas ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, não é mesmo? Então o rosto do Pedro deve ter ficado vermelho nessa hora quando o Senhor Jesus perguntou isso a ele, não é? Então ele disse: Senhor, tu sabes que eu amo. Agora essa confessação de Pedro é verdadeira. Por quê? Porque ele sabe que ele falhou. Ele sabe que a palavra que ele disse, que ele realmente, mesmo que morra, não ia abandonar o Senhor, era mentira. O Senhor Jesus morreu, ele derramou seu sangue, ressuscitou para perdoar os pecados dele. É por isso que agora ele pode crer nisso. E agora ele não diz que ama o Senhor através da própria coragem, próprio desejo, própria vontade. Agora ele pode amar verdadeiramente o Senhor. É por isso que ele está dizendo: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que te amo. Então o Senhor, ele disse 3 vezes. E ele disse que o Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu tenho negado o Senhor. O Senhor sabe que a palavra que eu disse que iria segui-lo, que eu iria realmente nunca abandoná-lo, que estará até o fim, era tudo mentira. Isso era tudo um desejo, uma vontade própria minha. Mas agora não é mais. Agora, realmente, verdadeiramente, o Senhor sabe que Pedro o ama. É por isso que o Senhor Jesus disse o quê? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. É por isso que Pedro, ele, daquele momento em diante, até a morte, ele entregou a sua vida pela igreja. Quer dizer que manifestou o verdadeiro amor do Senhor Deus ali. O Senhor recebeu este amor dele. O Senhor sabe. O Senhor com certeza deve perguntar para nós também: tu me amas? Mais do que todas as coisas deste mundo, tu me amas? Então dizem que amam ao Senhor, que acreditam no Senhor. Mas quantas pessoas no mundo que verdadeiramente não amam o Senhor Deus, que não acreditam no Senhor? Então isso é algo exato. Pela boca todos dizem: eu acredito, eu amo mais do que tudo, eu canto louvores, não sei o quê. Mas não é. Ele ama a si mesmo, ele ama os prazeres, ele ama o dinheiro. Então está cheio de coisas do mundo dentro de si. E se olharmos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Das pessoas que eles cobiçam esse dinheiro. E também se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Das coisas deste mundo. Então, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E esse é o que o filho, o diabo, que está como dominador deste mundo, ele entregou aos homens. Então nós não podemos amar as coisas do mundo. Então Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz: até as mulheres realmente adúlteras. Então não sabeis que vós se tornais inimigos contra o Senhor Deus? Então quer dizer que o quê? Está amando as coisas deste mundo. Quer dizer que o Senhor Deus, ele não se agrada disso. Mas ele está vivendo com as coisas deste mundo. Então quer dizer que são mulheres adúlteras, porque estão se relacionando com este mundo. Então realmente está vivendo uma vida de mentira. Então e elas se tornam o quê? Uma vida que se torna inimigo contra o Senhor Deus. E é por isso que em Colossenses capítulo 3, versículo 5 também. Então ele diz que a cobiça neste mundo é idolatria contra o Senhor Deus. Ao mesmo que você idolatrar deuses, ídolos diante do Senhor Deus. Então pela boca pode dizer: eu acredito, eu sirvo ao Senhor Deus.
Mas na verdade ele está realmente idolatrando outros ídolos, outras coisas deste mundo. 이제 우리가 주님을 Tá, agora o Senhor, Ele nos amou primeiramente. Quer dizer que o Senhor, Ele usou a coroa por mim. E Ele me ama mais do que antes. 시편 18편 1절에 보면 Se olharmos em Salmos, capítulo 18, nós podemos dizer que agora, Senhor, Tu me amas, Tu é a minha esperança, a minha vida. Então, o Senhor que se tornou a minha força. Então, eu o amo. Então, Davi, ele realmente confessou desta maneira. 우리도 Nós também precisamos confessar de igual maneira. Se olharmos em João, capítulo 14, 15절 versículo 15. Então, quem ama o Senhor, guarda o seu mandamento. 요한복음 14장 23절에 Em João capítulo 14, versículo 13, ele diz: e quem ama o Senhor, ouve a sua palavra. E ele guarda a sua palavra. É aquele que ama o Senhor. Então, se o homem ama ao Senhor, então ama ao Senhor Deus, então quer dizer que o Senhor Deus o amará da mesma maneira como ama ao Senhor. Então, realmente essa vivência de amar o Senhor. Então, qual é o resultado disso? Quer dizer que você está guardando a palavra do Senhor Deus. Você está ali focado em guardar a palavra de Deus. Então, você amar o Senhor, você guardar a palavra do Senhor Deus, quer dizer que o Senhor Deus, o Pai, o amará. Então, o Senhor Deus, Ele ama bem mais o filho que obedece, não é mesmo? Então, nós podemos dizer que esse é o segundo amor. Então, o Senhor, Ele veio para nós, e nós junto do Senhor. Agora, esse reino do Senhor Deus é um lugar preparado para nós vivermos junto com o Senhor para a eternidade. Então, quer dizer que agora estaremos junto do Senhor para a eternidade. Não é mesmo? Não é isso que nós desejamos? O pecador imundo que ia para o inferno, mas agora ele foi salvo. E agora, quando nós amamos ao Senhor, o Senhor, Ele nos ama também. E Ele, por nos amar, Ele está nos protegendo até que possamos entrar no reino do Senhor Deus. E para que nós possamos entrar no seu reino, Ele voltará para nos buscar. E também, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, essas palavras não são as minhas palavras, são daquele que me enviou. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. É algo exato, não é mesmo? Eles dizem que acreditam no Senhor Deus. Eles todos gritam, louvam, clamam, testemunham dizendo que receberam a salvação, mas não guardam a palavra de Deus. Não guardam a palavra do Senhor. Quer dizer que essa palavra é uma mentira. Ou está algo muito errado. Precisa procurar o que está errado ali. Se ele não conseguiu compreender o amor do Senhor Deus verdadeiramente. Se ele recebeu esse grande amor do Senhor, então como é que ele pode viver sem amar ao Senhor Deus? Em Gálatas capítulo 2. Então realmente o Senhor, dentro dessa fé que nós acreditamos no Senhor, que nós amamos ao Senhor Deus, que o Senhor que largou a sua vida, o seu corpo, por nós. Então tentem lembrar dessa palavra, cada momento mais. Como que Ele me amou? Quanto que Ele me amou? Aquele Senhor tão santo, aquele Senhor tão glorioso. O Senhor Deus, o Criador, o controlador deste universo, Ele me amou. Ele, por mim, abandonou o seu corpo, a sua vida, para a cruz, para a morte de cruz. Nós recebemos este amor. E agora nós não somente recebemos este amor, agora estamos vivendo dentro desse amor, estamos vivendo dentro dessa palavra do Senhor Deus. Agora nós caímos no amor do Senhor, nós estamos nadando neste amor do Senhor Deus, nós estamos embebidos deste amor do Senhor. Isso é a vivência de um cristão. Então esta é o cristão que recebeu a salvação, o cristão que recebeu o amor do Senhor Deus. É aquele que guarda a palavra do Senhor Deus. Então agora estamos vivendo dentro desta fé. Como em João capítulo 15. Como o Pai me amou, então eu também vos amei. Então agora permaneceis no meu amor.
Quando nós olhamos essa palavra, nos assustamos. Quer dizer que o Senhor Deus, ele tinha o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, que foi amado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus ama o Senhor Jesus como um Filho unigênito. E o Senhor, ele nos ama de igual maneira. O Senhor Jesus, quando recebeu o batismo no Rio Jordão e ele estava subindo das águas, desceu uma voz dos céus dizendo, realmente, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então, realmente, o Senhor, será que o Senhor, ele me ama? Então, o Senhor, ele entregou a sua vida por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para a morte de cruz, porque ele nos ama. Então, já que o Senhor, ele me ama também, isso pode acontecer. É por isso que o Senhor está dizendo para permanecer no seu amor. Então, eu também permanecerei em vós. Então, é este amor tão surpreendente. João, capítulo 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 43. Versículo 34, perdão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. O Senhor, ele está dando um novo mandamento, que ameis uns aos outros. Então agora esse Antigo Testamento, o Antigo Mandamento, que aparece o quê? Que são os 10 mandamentos, não é? Então os 10 mandamentos, eles podem dividir em duas coisas. Quer dizer, ele tem que usar todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua vontade para amar o Senhor Deus. Ele precisa amar o próximo. Então tudo isso é o quê? É amor. Então, mas a todo o coração, toda a vida, toda a força, amar o Senhor Deus. Será que existe alguém que é possível, capaz disso? Então nós estávamos longe do Senhor Deus, nós éramos pecadores, nós éramos pessoas imundas. Como é que nós podemos amar o Senhor Deus? Nós amamos o Senhor dessa maneira? Não é. Então quem é que pode dar a sua vida diante do Senhor Deus para amar? Isso é um resultado, isso não é um processo. Não existe ninguém que pode chegar e amar o Senhor Deus desse jeito. O homem, por natureza, não tem como amar o Senhor Deus dessa maneira. Não tem como. É por isso que Deus nos amou primeiro. Então, já que o Senhor, ele nos amou, então como eu vos tenho amado, então vós ameis uns aos outros. Este é o novo mandamento. Então, os cristãos, eles precisam realmente guardar bem essa palavra. O Senhor que nos salvou, o Senhor que nos ama, ele nos permitiu que é um novo mandamento. O povo de Israel, eles tentavam guardar esse mandamento do Senhor Deus, mas eles não conseguiam guardar. Eles realmente pecavam tudo contra o Senhor, porque eles não tinham amor dentro de si. Eles negaram até o Senhor Jesus que foi enviado por Deus. É por isso que eles foram amaldiçoados durante 2000 anos. Então nós todos recebemos esse grande amor do Senhor Deus. Então, o que é que nós podemos dizer agora? Quer dizer que nós recebemos um novo mandamento. Então, como eu vos amo? Então, como é que o Senhor, ele nos ama? Como o Senhor Deus, ele nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Como Jesus nos amou. Precisamos amar uns aos outros. Então, como é que podemos dar um amor ao outro? É uma pessoa que recebeu o amor, ele também pode dar o amor para o próximo, não é mesmo? Assim como 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então quer dizer que agora nós compreendemos esse amor do Senhor Deus, nós realmente fomos purificados em espírito, já que nós fomos purificados agora, nós sem realmente para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Tá, agora nós recebemos o que? Esse ungido de espírito. Até por isso que com esse amor do Senhor Deus, já que o Senhor, ele nos amou, nós podemos amar os irmãos. Aquele que ama o Senhor Deus, ele ama o irmão também. Aquele que diz que ama o Senhor Deus, mas não ama o irmão, ele não ama o Senhor Deus. É uma mentira. Então não tem como uma pessoa dizer que ama ao Senhor Deus se ele não ama o irmão. Então realmente nós precisamos amar o Senhor Deus, então nós precisamos amar os irmãos. Então nós amamos o próximo. Quer dizer que não é somente um amor realmente de falar, é um amor que eu tenho pena da pessoa. Não é isso.
Realmente, quando nós éramos pecadores, como o Senhor teve misericórdia de nós. Realmente, Ele fez todo o amor para nos resgatar. Quer dizer que até os pecadores mais imundos, mais sujos, nós precisamos ter pena, nós precisamos ter o que? Misericórdia na realidade. Nós precisamos dar o nosso todo para salvar. Então é esse amor que nós recebemos diante do Senhor. Então o Senhor ele está dizendo agora, num novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros. Então que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então como nós podemos amar como o Senhor ele amou? Então o Senhor ele disse que quando vocês vos amarem uns aos outros, então todos saberão que vós sois os meus discípulos. Então todas as pessoas do mundo, ao olharem nós amando uns aos outros, eles vão dizer, nossa, eles amam uns aos outros. Aquelas pessoas, elas são filhos do Senhor Deus mesmo. Ah, eles são discípulos de Cristo. Então e nós vamos ser elogiados. Então será que eu realmente vou conseguir fazer isso? Que eles vão começar a se perguntar, será que eu posso viver no meio deles como uma pessoa que recebeu a salvação que nem eles? Será que eu consigo? Eles não vão desejar? Tem pessoas que não conseguem amar, tem pessoas que somente odeiam um ao outro, que perseguem, julgam. Então essas pessoas, será que eles são os verdadeiros discípulos de Cristo? Então o que o Senhor vai dizer? Que não recebeu a salvação, vai falar, você e eu que nem eu que não recebi a salvação e você que diz que recebeu a salvação, não tem diferença. O que vai acontecer? Se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Então somente nós temos a fé que opera em amor. Então, a fé que opera em amor. Então é esse amor que sai sem mentira. Então, realmente a fé também tem a fé falsa dos homens. Então tem pessoas que dizem, o que eu vou ganhar realmente me aproximando daquela pessoa? Então esse amor calculado é um falso amor. Então se não tiver vantagem para si, ele vai se tornar o que? Inimigo. Então eu preciso negar agora mesmo. É um amor falso desde o início, fingido. Então com o amor nós precisamos realmente cobrir todo este pecado das pessoas. Porque o amor ele pode encobrir o pecado carnal. Tá, agora o fim dos tempos está próximo, então nós precisamos estar acordados, vigilantes. Porque no último tempo o amor se esfriará, não terá amor. Então os irmãos podem negar os irmãos, amigos podem negar os amigos, os pais podem abandonar seus filhos, quer dizer que todos vão se tornar o quê? Individualistas. Então o amor ele está ali para sacrificar a si mesmo pelo próximo. Então são pessoas que utilizam, querem usar a vida dos outros por si mesmo. Então se isso acabar, quer dizer que isso vai fazer com que nós vamos contra, nos tornamos inimigos. Então isso é totalmente o contrário do amor. E é por isso, como o Senhor ele nos amou, como Deus nos amou, nós precisamos amar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor ele está dizendo uma chance para nós, um mandamento para que nós possamos cumprir. Mas nós não podemos viver esquecendo disso. É o novo mandamento do Senhor, o novo mandamento eu preciso guardar. Este amor do Senhor ele está dentro de mim. Este amor está cheio dentro de mim. Então mesmo que o Senhor ele dê este amor bastante para mim, ele não acaba este amor. Se olhamos em Romanos capítulo 8, realmente quem é que pode nos separar do amor de Deus? Então seja fome, seja o perigo, seja faca, seja nudez, seja fome. Então o que quer que seja, mesmo que sejam os anjos dos céus, eles não podem nos tirar do amor dentro de Deus. Então este amor de Deus, este amor do Senhor, qual tribulação, qual sofrimento que seja, pode vencê-lo. Qual tribulação, qual perigo, qual nudez, a fome, a pobreza,
a faca, 칼이랴. a espada, mesmo que corte o meu pescoço. Eu não tenho como me separar deste amor do Senhor. O perigo, 환난이나 공고나 as dores, as coisas passadas ou futuras, seja os poderosos, seja os inimigos, seja os anjos, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Este amor, ele é forte. Este amor, 사랑은 como ele é tão forte, 얼마나 강하냐면은요. que se nós olharmos em Cântico, 아가서 8장 7절에 보면은 이 capítulo 사랑은 4. Realmente este amor, 끊이지 못하고 nem muitas águas podem pará-lo, nem o dilúvio pode apagá-la. 사람이 자기 Então, 자신을 mesmo que todas as pessoas eles morram, 이 사랑을 mesmo que queiram trocar tudo por este amor, não tem como. Então, este fogo deste amor. 사랑의 불길은 홍수도 사랑의 불길을 못 Então, 끊어. quer dizer que realmente nem muitas águas podem apagar este amor. 그 사랑은 어떤 사람이 세상 자기 엄청난 재산을 다 두고도 사랑과 Então, tem pessoas que dizem, mais do que qualquer coisa neste mundo, eu posso amar ao Senhor Deus. Então, mas será que o Senhor Deus ele vai trocar? Que é isso? Claro que não. 당연하죠. Não tem como trocar esse amor com as coisas deste mundo, com algum dinheiro que você recebe. 한때 사랑하던 사람들이 Então, uma pessoa mais bonita, uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente. Do que adianta? Não adianta tentar trocar isso pelo amor. 어떤 사람이 Então, uma avó e a avó que estão ali na praça, que estão todos idosos, já quase realmente perecendo, já no final dos tempos, com toda a dificuldade para caminhar. Então, eles estão ali um do lado do outro. Então, quer dizer que eles realmente têm um verdadeiro amor puro. Não é um amor carnal, não é um amor sentimental, não é um amor condicional. 조건적인 사랑이 아니에요. 이제는 Então, quer dizer que é o amor santo que nós temos. Então, quer dizer que nós estamos diante do Senhor, o amor que nós temos com Cristo. Quem é que pode cortar? Quem é que pode acabar com este amor? Será que é a morte que vai nos cortar este amor do Senhor? Então, este amor tão surpreendente do Senhor, ele se manifestou em nós. Este amor tão surpreendente. Então, esse tão grande amor do Senhor Deus que não pode ser dito pelas palavras. Este amor tão surpreendente do Senhor, agora ele chegou para mim. Então, este amor tão surpreendente, este amor santo, ele foi efetuado dentro do meu coração. Quer dizer que o fogo deste amor no meu coração, nada do mundo pode apagá-lo. Quer dizer que este amor, ele se torna a força que opera dentro da nossa vida. Então, já que por causa do amor nós estamos amando os irmãos, por causa do amor nós guardamos a palavra do Senhor Deus, por causa do amor nós podemos aguentar qualquer tipo de dor, por causa do amor nós podemos pregar o Evangelho. O amor do Senhor Deus é aquele que nos fortifica. Então, este amor do Senhor Deus agora ele opera dentro de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5. O Senhor, ele morreu por todos nós. Por todas as pessoas ele morreu. Ele morreu por todas as pessoas. Mas somente aqueles que compreendem este amor do Senhor Deus são aqueles que podem amar ao Senhor Deus. Então, quer dizer que aqueles que realmente compreenderam o verdadeiro amor do Senhor Deus, então, para poder nos salvar. Então, quer dizer que aqueles que estão vivos, então, agora eles não vivem jamais por si mesmos. Então, agora eles são aqueles que vivem pelo Senhor, aqueles que ressuscitou, que morreu e ressuscitou por Ele. Esse verdadeiro amor do Senhor Deus. Então, como é que uma pessoa que compreendeu esse amor pode ver por si mesmo? Não tem como. Ele não vai ver por si, ele não vai morrer por si. Seja, viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. É porque viver ou morrer nós somos de Cristo. Então, este amor é aquele que ele muda toda a minha vida, todo o meu coração, todo o valor e o significado da minha vida. Então, todos os desejos deste mundo, mesmo que exista todos os desejos carnais, a honra, a glória neste mundo,
mesmo que tenha tudo isso, se realmente não se tornar glória diante do Senhor Deus, se não se tornar algo santo, puro diante do Senhor Deus, tem que ser jogado fora, como o apóstolo Paulo diz aqui. Realmente aquilo que não for de Cristo, realmente aquele que não for de Cristo, e vai faz mal. Então realmente, mesmo que neste mundo seja algo tão bom, dócil de se ver, de se ter, mas se o Senhor Deus não se aprova, nós precisamos jogar fora. Então mesmo que recebamos o poder, ou recebamos a dor, o sofrimento neste mundo, é muito melhor que nós recebamos pelo Senhor. Por quê? Qual é a resposta disso? Porque nós amamos o Senhor. Já que o Senhor, Ele nos amou, Ele largou a glória dos céus e veio a este mundo. Já que o Senhor, Ele nos amou, então nós recebemos toda a dor, todo o sofrimento neste mundo. Então já que o Senhor, Ele nos amou, Ele recebeu toda a dor, o sofrimento, a tortura, recebeu a coroa de espinho, os pregos sobre as suas mãos e seus pés, derramou todo o seu sangue, porque Ele nos amou. Então já que nós também amamos ao Senhor, nós entregamos por completo a nós mesmos. Todo o sangue que eu preciso entregar para o Senhor, e mesmo que eu faça, não tem como retribuir todo este amor que tenho recebido do Senhor. Então qual tipo de dor, qual tipo de sofrimento que eu recebo pelo Senhor não se compara de forma alguma com a dor e sofrimento que Cristo recebeu por nós. Então quando eu lembro do Senhor no Monte Calvário, então eu não tenho como comparar com este amor que eu tenho recebido do Senhor. Então como é que eu posso comparar? Não tem como comparar. Então o Senhor no Monte das Oliveiras derramando realmente o suor de sangue para orar. Aquele Senhor. Então ele realmente recebeu tapas no rosto. Ele foi torturado pelos soldados de Roma. E ele foi até a cruz para ser morto. Então ele ficou durante horas na cruz, crucificado e recebendo a sua dor. Por quê? Porque Ele nos ama. Então já que nós amamos ao Senhor também, será que nós também não podemos receber algum tipo de sofrimento por Ele? Se olharmos em Gênesis capítulo 12, versículo 22, Abraão, ele levou o seu filho, Isaac, para ser sacrificado diante do Senhor Deus. Então, mais do que todas as coisas deste mundo, mais do que toda a minha vida. Então, mais do que meu filho, minha filha, já que eu amo o Senhor Deus, eu posso entregar a minha vida, não é mesmo? Toda a minha vida, toda a minha esperança. Então eu posso realmente sem falta entregar a minha vida pelo Senhor, porque o Senhor, Ele me amou dessa maneira. Se olharmos em Salmos 91, dentro da palavra, o Senhor disse: então realmente aquele que me ama, eu o resgatarei. Então quer dizer que o Senhor, Ele protege aquele que ama. Então qual tipo de dor, sofrimento que ele tem, o Senhor irá protegê-lo. Como em Romanos capítulo 8, o Senhor disse para todo aquele que o ama. Então Ele disse que permitiria todo o seu amor, toda a sua graça para aqueles que o amam. Aqueles que amam o Senhor são aqueles que receberam o chamado do Senhor. Então nós realmente amamos ao Senhor verdadeiramente. Então de agora em diante, nós todos somos aqueles que diante do Senhor, até que possamos ir para diante do Senhor Deus, qual tipo de dor, qual tipo de sofrimento que nós tenhamos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar fazendo o trabalho diante do Senhor Deus. Então nós precisamos buscar o proveito diante do Senhor. Então José, já que ele amou o Senhor Deus, ele amou ao Senhor. Qual tipo de perseguição, qual tipo de tentação que ele teve, ele conseguiu realmente
conseguiu se realmente livrar pelo Senhor. Até na prisão, até o fim, ele ficou guardando a sua vida diante do Senhor. O Senhor o protegeu. 거기서 건져내서 O Senhor o resgatou ali. 예, 영광 Então o Senhor realmente colocou no lugar de glória, não é mesmo? 제가 나를 Então realmente, já que o Senhor, Ele nos ama. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos guarda. 시편 91장에 보면은 그 Se olharmos em Salmos 21, ele disse para nós não estarmos prentes daqueles que estão fazendo tribulação, aqueles que estão cheios da pestilência. Nós precisamos nos guardar, nós precisamos nos proteger, 네가 나를 porque nós amamos ao Senhor. Então, se nós amamos ao Senhor, o Senhor nos protege até o fim. Qual tipo de dor, qual tipo de sofrimento que nós tenhamos. 결국은 O Senhor, Ele faz para que nós possamos fazer toda a sua bondade. 그래서 에베소 6장 24절에 보면은 우리 주 예수 Então quer dizer que todos nós que estamos diante do Senhor Deus, então nós somos aqueles que temos a graça diante do Senhor. 에베소 Então, dentre as palavras que mandou para a igreja de Efésio, 우리 주 예수 então nós somos aqueles que precisamos amar o Senhor sem mudar, sem mudação. 은혜가 있어야 돼. Não é mesmo? Então, aquele que ama o Senhor sem falta, sem mudança, então é aquele que pode ter o amor diante do Senhor Deus. 그런데 고린도전서 16장 22절에 보면은 바울 사도가 내가 Então quer dizer que nós todos agora diante do Senhor, 운이 좋지 않아서 que nós amamos ao Senhor Deus, como o apóstolo Paulo, que escreveu os 14 livros no Novo Testamento. 근데 마지막에 Então, por fim, ele escreveu com um grande livro ali. Então, com um grande força e amor, ele dizendo, realmente eu digo a todos vós, que quem não amar ao Senhor, não fizer a sua vontade, será amaldiçoado. Então, onde é que existe uma palavra assim na Bíblia? Então, qualquer um que não ama ao Senhor, ele será realmente amaldiçoado. Eu, ouvindo essa palavra, eu me assustei. 깜짝 놀랐어요. Por quê? Então, porque o Senhor realmente virá para dentro de nós. Então, o Senhor, quando Ele vier novamente, Ele virá buscar aqueles que o amam. 자기를 E Ele veio julgar aqueles que não o amam. Então, agora estamos muito próximos do tempo de irmos para o Senhor. 마지막 순간까지 Então, para que nosso coração não mude diante do Senhor, nós precisamos amar ao Senhor. 주님을 사랑하면 Então, o Senhor, Ele sabe aqueles que o amam. Ele guarda a vida daqueles. Então, até que nós possamos entrar no seu reino. E quando entrarmos no seu reino, Ele irá permitir a sua glória. Ele verdadeiramente, naquele dia. Realmente tem pessoas que dizem, eu amo o Senhor Deus, mas ele verdadeiramente não ama, não acredita no Senhor. 주님의 사랑을 참으로 É aquele que precisa verificar a sua vida agora mesmo. Ver se realmente eu estou no Senhor, amando como um servo de Jesus. Será que eu verdadeiramente amo o Senhor? Então, não somente testemunhar somente pela boca, mas pela minha vivência, pelo meu coração. Eu preciso manifestar diante do Senhor Deus. Eu preciso manifestar esse amor no Senhor. Então, como os irmãos e irmãs que receberam a salvação dentro do Senhor, nós todos precisamos estar compartilhando esse amor. Esse amor tão realmente cheio do Senhor. Vamos orar todos juntos. 기도하겠습니다. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Quando nós éramos inimigos, o Senhor Deus, pecadores por conta de nossos pecados e delitos, o Senhor nos amou. Toda a maldição e julgamento que nós merecemos receber, o Senhor fez com que nós pudéssemos receber. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. O Senhor nos livrou de toda a dor, todo o sofrimento deste mundo, para que nós pudéssemos ser salvos, sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós agradecemos por toda essa graça que recebemos. Não temos como expressar toda essa graça. Essa graça do Senhor, este amor do Senhor que possa controlar a nossa vida, para que através do Senhor, através da sua palavra, através do seu amor, que possa conduzir a nossa vivência para o restante das nossas vidas, Senhor, para que o restante das nossas vidas possa viver em prol do seu trabalho, em prol do seu benefício, para que nós possamos receber qual tipo de sofrimento ou dor que seja, nós possamos aguentar no Senhor. Já que nós amamos ao Senhor, nós amamos os irmãos e as irmãs. Já que nós amamos ao Senhor, o Senhor Deus nos fez com que nós pudéssemos amar os espíritos perdidos. Que esse amor do Senhor possa se manifestar no restante das nossas vidas, para que nós possamos pregar o seu evangelho, Senhor Deus. Que o restante das nossas vidas, que nós todos possamos viver para a sua palavra, para o seu galardão e depender do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.